No ar, podcast FURB FM. Desde a segunda-feira, 12 de junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal, STF, retomou a votação sobre o marco temporal. A expressão marco temporal diz respeito a uma discussão sobre política territorial que já se arrasta há mais de uma década e que influencia diretamente a demarcação de terras indígenas. O assunto é polêmico e envolve diversos setores da sociedade. Para entender melhor os detalhes sobre o tema, a equipe do podcast FURB FM convidou a Daisy Royer, que faz mestrado em Direito aqui na universidade. Ela elucidou o que quer dizer marco temporal. Ele quer dizer assim, só vai ser terra indígena aquela terra que os indígenas ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição. Mas olha, se eles não estavam ocupando aquela terra nessa data, aquilo lá não seria terra indígena. Objetivamente, seria essa questão do marco temporal. Ao contrário dessa tese do marco temporal, nós temos a Constituição Federal garantindo aos indígenas as ocupações originárias. A demarcação seria muito maior, por exemplo, para o Xoclém, muito maior do que porque no marco temporal, efetivamente, em 88, eles tinham uma pequena porção de terras. Por quê? Porque eles foram, acabando sendo expulsos daquelas terras, enfim, tem toda uma história por trás, Depois teve a construção da Barragem Norte, na década de 70, junto com eles nós temos também outros grupos indígenas, os Guaranis, Caigangues, nós temos ali indígenas nômades, Então em 88, de repente, você não estava naquela terra, mas quando você regressa, você ocupa aquela terra. Daisy também explicou como essa ação começou. Foi ainda lá em 2009, quando o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, Fatima, entrou na justiça, alegando que havia indígenas ocupando terras da entidade. Então, lá em 2009, ela fez esse boletim de ocorrência e disse, houve uma invasão, tem alguns indígenas acampados nessa reserva ambiental e pediu uma reintegração de posse daquelas terras. A ação, por exemplo, a ação que está no Supremo Tribunal Federal, ela é uma ação da Fátima contra a FUNAI. Mas, essa terra é minha, está aqui, matrícula do imóvel está aqui, foi uma doação, isso aqui é uma reserva ambiental. A FUNAI contestou essa reintegração de posse e disse, ok, pera lá, não é bem assim. Apesar de você ter o título dessa propriedade, essa propriedade, ela já compõe terras que seriam já reconhecidas por uma portaria como sendo terra indígena. Então, ficou aquelas duas posições. Olha, isso é terra indígena já reconhecida e isso é terra da Fátima. Depois desse primeiro momento, o processo seguiu para a Justiça Federal. O juiz de primeiro grau entendeu que, terra da Fátima. O TRF, em Porto Alegre, porque daí seria a competência da Justiça Federal, entendeu também, olha, essa terra aqui é da Fátima, E deu uma integração. A FUNAI, através de um recurso que a gente chama recurso extraordinário, chegou ao Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, essa matéria aqui tem uma repercussão geral, Porque nós temos delimitações de terras indígenas que são muito anteriores à Constituição de 88. E o que a gente está tentando fazer é justamente fazer a demarcação e a delimitação dessas terras que nada tem a ver com a Constituição, que inclusive assegura esse direito dos povos originários. E essa repercussão geral, ela foi admitida. O Supremo disse assim, ok, realmente isso é uma amplitude nacional, Nós realmente queremos saber se o marco temporal seria a ocupação de terra indígena na Constituição, no dia 5 de outubro, ou se, mesmo antes da Constituição, a gente também está garantindo o direito às terras indígenas dos povos originários com base em toda a legislação anterior à Constituição. E tem mais, essa é uma matéria que pode influenciar a demarcação de terras indígenas em todo o país e que trata de direitos fundamentais.
Então, essa é a grande discussão. Como é que vai fazer a demarcação? Tanto que, em função dessa ação de Santa Catarina, as demarcações de terras indígenas no Brasil, elas estão suspensas. Por isso a importância, porque a partir dessa decisão, se o Supremo Tribunal Federal vai, né, o que ele vai dizer? Olha, o marco temporal tinha que estar em 88 ou é toda, né, uma construção constitucional de direito fundamental as terras que eles originariamente ocupam? As terras originárias, né, dos povos, ela inclusive foi o que levou à admissibilidade dessa repercussão geral, né? Foi a tese do direito fundamental dos povos originários das suas terras é que levou à admissibilidade constitucional dessa repercussão geral, né? Porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal não é toda a matéria, né, que a gente consegue, nossa, é a repercussão geral. Então foi justamente a luta, a preservação desse direito fundamental à terra, né, previsto na Constituição, artigo 231 da Constituição. Foi justamente isso que levou à repercussão geral. Então, se a gente pegar a decisão, quando ela fala em admissibilidade da repercussão, ele fala justamente na tutela constitucional do direito fundamental indígena às terras de ocupação tradicional. O marco temporal é o tema central de uma série de discussões promovidas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da FURB, o PPGD. Nos sábados 3, 10 e 17 de julho, acontece a Live Política Territorial Indígena, sempre às 9 horas da manhã. A inscrição é gratuita e aberta a toda a comunidade e pode ser feita por meio do link que está disponível no Instagram, @ppgdfurb. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.